Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Esse dia 25 de setembro de 2022, no nosso 26º domingo do nosso tempo comum. Viva de Coriezo, Percor Maria. O nosso evangelho desse domingo é um evangelho bem grande, é uma parábola, aliás, uma parábola do homem rico e do Lázaro. Quem de nós aqui já não viu, já não ouviu, né? Lucas 16, 19 e 31. E você sabe todo o contexto aqui dessa parábola. Havia um homem rico que se deleitava com as suas coisas, com roupas finas, com roupas elegantes, né? Fazia festas esplendorosas. E do outro lado tinha um Lázaro, um homem aí todo ferrado, né, vamos dizer assim, passava fome, que tinha feridas, doenças, e até os cachorros vinham lamber aqui as suas feridas, né? E a arrogância, né, deste homem rico é de uma coisa assim monstruosa, e não só quando vivia na terra, mas quando ele passou também para o outro lado, depois do juízo, né, que ele foi condenado para o inferno, você vê claramente a arrogância. Olha, pede aqui, pai Abraão, que venha aqui molhar a ponta da minha língua, Lázaro. Então, o arrogante, né, o rico arrogante, você vê que não tem jeito, né, se não se emendou nessa vida, não vai se emendar na outra vida. Por isso, eu queria, para não ficar muito longo, né, a Catena Áurea, ela dá aqui tanta reflexão dessa passagem, mas tanta reflexão, e a gente fica assim, sem saber o que comentar. Nós, então, aqui, eu gostaria de comentar dois comentários, né, de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo diz o seguinte sobre essa parte aqui da parábola. Assim como aumentava o sofrimento de Lázaro, o estar deitado à porta do homem rico, vendo-o desfrutar de seus bens, da mesma forma esse último tanto mais sofria quanto via, desde o inferno, a alegria daquele. O sofrimento de Lázaro aumentava quando ele estava lá na porta do rico, e agora aumentava bem mais o sofrimento desse homem rico quando via a alegria do Lázaro no céu e ele queimando no inferno. Atingia-o não somente os tormentos próprios do inferno, senão também o suplício de testemunhar a glória de Lázaro. Não só ali no inferno tinha todo o suplício, tinha todas as coisas, mas o que doía mesmo nesse homem rico é que ele estava vendo a glória do Lázaro. Como que esse mendigo, como que esse pobre está na glória e eu não? Deve ser ali uma dor imensa, né, de ver a glória do outro. Prossegue, levantando os olhos, etc. Levantou os olhos em vez de baixá-los, porque Lázaro estava acima e ele embaixo. Mas quantas vezes Lázaro estava embaixo e ele estava em cima? E tanto eram os anjos que conduziam aquele para cima, quanto os suplícios que confragiam esse lá de baixo. Quanto mais os anjos o levavam, mais ele ficava o suplício dele. Por isso, nosso Senhor não diz estava no tormento, mas estava nos tormentos. Porque todo o seu ser sofria, à exceção dos olhos, para que pudessem ver a alegria de Lázaro, atormentando-se com isso ainda mais. O corpo dele sofria todo, São João Crisóstomo diz. A única coisa que não sofria eram os seus olhos. Por quê? Porque ele tinha que ver a glória do Lázaro. Porque os olhos dele viram o Lázaro na sarjeta, na berlinda, agora ele percebe que ele tem que olhar a glória do Lázaro.
De fato, para o pobre, as riquezas dos outros são motivo de sofrimento. Para o pobre, né, as riquezas dos outros é motivo de sofrimento. Sempre é assim. Sempre é assim. Né? O outro não pode ter nada, o outro não pode ter a glória que eu então sofro. Um outro comentário que você pode talvez aqui imaginar e pensar, você pode perguntar para mim assim, mas padre, então como que eu posso ser salvo? Né? Eu quero ser salvo. Como é que eu posso ser salvo? São João Crisóstomo diz o seguinte, mas dirás, não haverá alguém que possa desfrutar de bens tanto aqui como lá? Né? Você que é rico, você que tem bens, você que tem impostos, talvez você fica pensando assim, tá, será que eu posso desfrutar os bens aqui e depois eu posso desfrutar os bens lá, ou eu tenho que ser pobre para desfrutar os bens lá? E aí então São João Crisóstomo diz o seguinte, não, é coisa difícil, quase impossível, porquanto quem escape à pobreza não escapa da ambição. Esse daqui que é o ponto, né? Você escapou da pobreza, mas toma cuidado, depois que você escapou da pobreza, pode ocorrer um pecado da ambição. Ser ambicioso. Dá para você mudar isso? Dá. Dá para você ser rico, mas não ser ambicioso. Estar livre de doenças, sofre com a ira. Talvez você pode escapar das doenças, Lázaro não escapou, você pode escapar das doenças, mas você não escapa da ira. Se não conhece tentações, assaltam-nos os maus pensamentos. Você escapa das tentações, mas pode vir maus pensamentos em você. E não é coisa de pouca monta controlar a ira, conter os desejos ilícitos, temperar a inclinação à vanglória. Olha, controlar, aqui ó, conter os desejos ilícitos e temperar a inclinação para a vanglória. Todos nós temos essa inclinação muito grande para a vanglória. Temperar a inclinação para a vanglória. Coibir o desespero de levar uma vida austera. Coibir o desespero de levar uma vida austera. Quando você fala para levar uma vida austera, vem de fato um desespero. Meu Deus, eu não vou ter nada, o outro tem, eu não vou ter nada, o que vai acontecer da minha vida? Calma, a nossa recompensa ela não é aqui. Coibir o desespero de levar uma vida austera, né? Coibir esse desespero porque a nossa recompensa é na eternidade. Mas são essas as condições indispensáveis para a salvação. Essas são condições indispensáveis para você se salvar. Não ser ambicioso, cuidado com a ira, resistir às tentações, porque é bom, controlar os desejos ilícitos, temperar a inclinação à vanglória, coibir o desespero de levar uma vida austera, uma vida de necessário. São as condições para ser salvo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.